Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe nesse instante. Mais uma vez, junto a essa espiritualidade que nos deu a oportunidade de estarmos aqui para refletirmos sobre esse Evangelho, sobre as palavras de Emmanuel, sobre as nossas condutas no nosso dia a dia. Porque, basicamente, o Evangelho nos traz exemplos de condutas, exemplos de como devemos nos conduzir através da vida, através dos ensinamentos que Ele nos deixou. Por isso, sempre nós pedimos a Jesus que nos dê a lição que mais precisamos, porque aí, no momento, nós temos mais condição de analisarmos. Então, é a lição do dia de hoje. Ela se chama A Coroa. E Marcos escreve no seu capítulo 15, versículo 17, o seguinte: E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa de triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpados, se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. Forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, sofrimento e trabalho incessante para que os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que os seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos da outra natureza.
E a gente começa a pensar sobre as dificuldades de se seguir a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, como dizia Raul Teixeira, é para os fortes. É para os fortes porque ela faz-nos compreender a dor, o sofrimento, o trabalho incessante. Nós, da doutrina espírita, que seguimos essa boa nova, sabemos que o trabalho deve ser incessante, que nada chega até nós de mão beijada. Sabe que o trabalho é árduo e o sofrimento também, muitas vezes, bastante difícil. A caminhada é bastante difícil. E nós vemos muitos que chegam à doutrina espírita com entusiasmo, que nós que estamos nessa caminhada já há bastante tempo, vemos, achamos mais um trabalhador. E passando um mês, 2, as pessoas se desencantam, porque nada cai do céu, nada vem de mão beijada. É preciso, sim, ser perseverante. A criatura que aqui chega, cheia de dor e sofrimento, gostaria de deixar esse sofrimento e essa dor na sala de passes. Para os trabalhadores da Boa Nova, carregarem eles consigo. E não suportam um mês, 2 de passes, de tratamento, de palestras, porque nem é o passe, nem é os tratamentos. Claro que eles ajudam bastante, mas quando você vem numa palestra, quando você começa a mudar seus pensamentos, a mudar o seu modo de ser, as coisas acontecem. Aí sim, as suas dificuldades podem ficar na sala de passes. Por que não fica na sala de passes? É você que afastou essas dificuldades da sua vida através da mudança de pensamento. Muitos se sentem perseguidos, contrariados, porque muita gente ainda persegue a doutrina espírita. E nós ainda não estamos, a maioria, estamos preparados para muitas vezes o distanciamento de parentes, de amigos, de companheiros. Então veja que seguir Jesus é muito mais difícil do que parece. Mas ele, através da sua coroa de espinho, nos mostrou que a coroa pode ser de espinhos. Mas a ressurreição divina, como ele mesmo diz aqui, essa nós alcançaremos. E aí dizem, ressurreição? No doutrina espírita não tem ressurreição, existe sim. Então, muitas coisas que as pessoas simplesmente
não entendem e também não querem entender, porque tudo dá trabalho, porque tudo vai nos fazer tirar do mundo comum para chegarmos mais perto de Jesus. Quanto à ressurreição, uma outra hora nós nos falamos, mas aqui nós estamos de passagem. Nós vamos vamos fazer a nossa ressurreição no mundo espiritual. Uma outra hora nós falamos sobre isso, mas então que nós não coloquemos a nossa coroa e dizemos a Jesus: estou pronto, porque o Senhor é o meu pastor. E isso me basta. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e Jesus nos ilumine. Que esteja sempre derramando as suas bênçãos sobre nós, para que um dia nós possamos ter a verdadeira ressurreição divina. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.